Projeto de Lei da Câmara, número 108, de 2014, não terminativo, regula a investigação criminal militar conduzida por oficiais militares estaduais e do Distrito Federal e dá outras providências. Autoria, deputado Jean Loureiro. Relatoria, senador Blairo Maggi. Com a palavra, o senador Blairo Maggi para Muito obrigado, proferir presidente. o seu relatório. Muito obrigado. Cumprimento as senadoras e senadores aqui presentes e vamos ao relatório. Venha a esta comissão para exame de decisão terminativa o projeto de lei da Câmara do PLS número 108 de 2014, de autoria do deputado Jean Loureiro, que dispõe sobre a investigação criminal militar no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. Em síntese, o PLS em questão pretende disciplinar nos Estados e no Distrito Federal o exercício da função de apuração de informações penais militares por oficiais estaduais e também do Distrito Federal. Na justificativa, o autor da proposição, ilustre deputado Jean Loureiro, afirma que, aspas, há muito que se vem sentindo falta de um corpo harmônico de normas que permita adequar a Polícia Judiciária Militar às concretas finalidades legais que lhe cumprem a prosseguir. Fecha aspas. Diante disso, conclui o referido parlamentar que o projeto em questão visa dotar a Polícia Judiciária Militar do diploma orgânico próprio. Na forma apresentada, não foram apresentadas emendas ao PLS no prazo regimental. Da análise. Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que o direito processual penal está compreendido no campo da competência legislativa privativa da União, consoante o dispositivo do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Além disso, nos termos do inciso 21 do mesmo artigo, compete à União, de forma privativa, estabelecer normas gerais de organização das polícias militares. Por sua vez, não se trata de matéria submetida à iniciativa privada do Presidente da República nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna. No mérito, temos que a proposição é conveniente e oportuna. O inquérito policial militar, o IPMI, destina-se à apuração sumária de fato e sua autoria que configure nos termos da legislação de crime militar. Tem como objetivo fornecer elementos para a análise do fato delituoso com todas as suas circunstâncias e consequências, para a propositura da denúncia pelo Ministério Público Militar e a instauração do respectivo processo penal militar. Atualmente, a norma que rege a investigação militar é o Decreto-Lei número 1002, de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Militar. O artigo 7º, no artigo 7º, há uma relação de autoridades militares responsáveis pelo exercício da Polícia Judiciária Militar. Entretanto, nos termos do seu parágrafo 1º, tal atribuição pode ser delegada a oficiais da ativa para fins específicos e por tempo limitado. Ademais, caso haja delegação, ela deverá recair em oficial de posto superior a do indicado, seja esse oficial da ativa ou da reserva, remunerada ou não, ou reformado. Por sua vez, o Código de Processo Penal Militar designa o responsável pelo IPM como, aspas, encarregado. Segundo o artigo 3º, o encarregado é o responsável
por, dentre outras medidas, ouvir o ofendido e o indiciado, inquirir testemunhas, proceder aos requerimentos de pessoas, o reconhecimento de pessoas e coisas realizadas e coisas, também realizar acariações, determinar o exame de corpo de delito e elaborar o relatório final. Além disso, nos termos do artigo 15, será encarregado do inquérito sempre que possível o oficial deposto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente. Feitas essas considerações, verifica-se que as atribuições do encarregado no âmbito da investigação penal militar são semelhantes àquelas desempenhadas pelo delegado de polícia, que é responsável pela investigação, apuração de crimes comuns nos termos dos artigos do Código de Processo Penal. Sendo assim, entendemos que são relevantes as contribuições trazidas pelo PLS 108 de 2014, que confere ao oficial militar estadual e do Distrito Federal a condução da investigação criminal por meio de um IPI para a apuração de circunstâncias, materialidade e autoria das infrações penais militares praticadas por militares do Estado e também do Distrito Federal. Ademais, o PLS, além de estabelecer as atribuições do oficial que preside o IPM, requisição de perícias, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Dispõe sobre diversas garantias do exercício dessas tarefas. E isenção e imparcialidade, autonomia e independência na condução da investigação criminal militar. 2. Impossibilidade de avocação por superior hierárquico, salvo por motivo de interesse público e mediante despacho fundamentado. 3. Impossibilidade de afastamento compulsório do oficial que preside a investigação de crime militar, salvo por motivo de interesse público e nas hipóteses previstas no regulamento específico. Finalmente, o PLC confere ainda ao cargo de oficial militar estadual e do Distrito Federal que tiver como requisito para a posse de bacharelado em Direito o mesmo tratamento dispensado aos delegados de polícias, advogados, defensores públicos, magistrados e membros do Ministério Público. Do voto. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 108, de 2014. Esse é o voto, senhor presidente. Claro. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Lembrando que o parecer do relator é favorável ao projeto. Os senhores senadores que aprovam a matéria queiram permanecer como se encontra. Aprovado. Senhor presidente.